a gente entra na seguinte situação. João, então, ele estava na ilha, nessa gruta, e de repente João, ele entrou em estado de êxtase, ele foi arrebatado em êxtase. Compreenderam? Né? E aí ele escutou uma voz vindo, né, como por trás, falando com ele, para ele escrever o que em breve aconteceria. Essa era a ideia. E aí como é que foi isso? Eu vou desenvolver um pouco isso aqui para vocês nessa primeira parte, né? João, ele teria então ouvido essa voz, né? E aí João caiu como morto e Jesus Cristo disse, né? Jesus Cristo disse a ele assim, não temas, levante e escute o que eu lhe direi, pois isso vem de Deus. Deus me passou isso. E Jesus procurou o seu anjo. E o anjo de Jesus passou as visões para João. Então observe a famosa hierarquia celestial, né? Quer dizer, João quase morre, é um susto, ele cai, né? Ali naquele momento, palavras que o Apocalipse indica que seriam de Jesus, faz João levantar, mas nesse êxtase, e ele diz que Deus, Jeová, avisou a ele o que ia acontecer em breve, e aí Jesus, através do seu anjo, não ele, através do seu anjo, né, passou a mensagem para João. E disse, João, você verá várias coisas e você deve escrever e levar aos servos do Senhor o que você escreveu, porque em breve isso vai ocorrer, né? E quem manda isso é o Alfa e o Ômega, ou seja, o início e o fim, o criador do início e o fim, o Alfa e o Ômega, que no Apocalipse muitas vezes é chamado de o dominador, que nós não vamos desenvolver a ideia da palavra o dominador agora, deixando isso para os outros episódios. E aí, João, ao ouvir isso, ele virou para ver o que era nesse êxtase, porque na verdade nós temos algumas coisas a comentar sobre João. Ele virou nesse êxtase. Mas primeiro, nem todo mundo concorda que o João que escreveu o Apocalipse é o mesmo João do Evangelho. Sabiam disso? Nem todo mundo concorda com isso. Tem gente que diz que seriam outros João, outros Joões, vamos dizer assim, botar no plural, né? Teria sido... Por que isso? Porque o Evangelho de João, o Ato dos Apóstolos e o Apocalipse não bate a maneira no qual João escreveu. Então, acabam dizendo que poderia ter sido, né, outro João, não João. Mas a Igreja Católica, as igrejas protestantes e, de certa forma, em comum no cristianismo, todo mundo concorda que foi João. E a história, a ciência história, que também questiona isso, mas a maior parte dos historiadores aceita a ideia, porque como João estaria num êxtase, podemos dizer, escrever de forma diferente. Ele está escrevendo o que ele está vendo, ele está escrevendo o que ele está em êxtase, ele está escrevendo de uma forma no qual ele se encontra num momento de sentimento, de emoção e de psique diferenciado. Então, pode ser o mesmo João, bate as datas, bate situações. Então, a gente reconhece, tá ok? Muitos historiadores, e eu, historiador Revson, concordo com vários historiadores de que quem escreveu o Evangelho, ou quem escreveu o Apocalipse, foi o mesmo João do Evangelho. Então, é assim que nós vamos tocar a ciência, história e a Bíblia, tema Apocalipse. Compreenderam? E uma outra coisa que, de certa forma, acontece é que João, como eu disse, ele é arrebatado em êxtase. Ele ouve a voz, ele cai, Jesus diz para ele levantar. Mas quem faz contato com ele é o anjo. Então, é interessante, porque durante a leitura do Apocalipse, né, João, ele tem um êxtase, ele diz, durante as visões,
Ele diz também que vai em espírito até um lugar, o anjo leva em espírito e o traz de volta. Então ele tem um desdobramento espiritual, ele sai, vai lá e sua carne fica ali na caverna, né? E quem está dizendo isso, de certa forma, são palavras de Deus. Então o Apocalipse é uma palavra de Deus, que ele passou para Jesus Cristo passou para esse anjo passou para João. E não se fica claro na leitura do Apocalipse, eu quero que vocês saibam disso, se João escreveu durante esse êxtase, durante esse desdobramento espiritual, ou se ele escreveu depois. Essa é uma resposta que João não dá no Apocalipse, nós não temos. Então, essa imaginação vai ficar por sua conta, vai ficar pela minha conta, né? Nós temos muitas pinturas, muita gente como João tivesse sentado sempre, escrevendo, num êxtase, olhando, né, na caverna, ou dentro da caverna, tendo essas visões, ou na entrada da caverna, ao olhar ao céu e ter essas visões desse êxtase, como ele estivesse fazendo uma psicografia enquanto esse anjo falava com ele. Algo desse tipo mesmo, tá? Tanto que Apocalipse significa revelação, como todos vocês sabem, né? Então isso eu queria passar. Retornemos, João lá na ilha de Patmos, ele está exilado e ele se vira. Quando ele se vira, ele vê um ser. Ele vê um ser. E esse ser teria, né? Esse ser teria... o que acaba acontecendo é que João, ele vê 7 candelabros na mão direita. 7 candelabros de ouro desse ser. Vê 7 estrelas na mão esquerda. Esse ser usava uma túnica branca enorme, com um cinto dourado gigantesco, os seus olhos, né, eram como fogo, o seu rosto brilhava como o sol, e os seus pés eram como um bronze ardente, onde você via a cor do bronze, mas um bronze como tivesse quase terminado de ser feito, de ser moldado ali naquele momento, né? Da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. Então você imagina um ser, o rosto brilha como o sol, olhos de fogo, uma espada de 2 gumes sai da sua boca, em sua mão direita 7 candelabros de ouro, na mão esquerda 7 estrelas, seu corpo com uma túnica branca, né, maravilhosa, com cinto de ouro, pés de bronze, né, desse jeito. Então, João tem essa visão desse ser. E aí eu já posso desenvolver para vocês que, né, esse ser provavelmente poderia vir ser a Deus. E é Deus Jeová, não é Jesus, é Deus, a figura Deus, Yahvé, a figura única e abstrata. Ela aparece, é único e abstrato. Ela aparece dessa forma para João.